Vamos passar para o Ângelo, com o tema linguagem e imagem, uma perspectiva psicanalítica voltada para a adolescência. Ângelo, vai com calma, um passo de cada vez, está tudo em ordem, estamos em casa, tá? Boa noite para os presentes, aliás, boa tarde aos presentes e aqueles que vão assistir depois as gravações. Projetar aqui a tela. Estão visualizando? Está tudo certinho? Sim, mas eu acho que fica melhor se você colocar no modo de apresentação, Ângelo. É aquele ali embaixo. Não, vai com calma, tá tudo em ordem. Tem tempo. Eu coloquei aqui, está em apresentação. Mas a Vocês? gente não está vendo. Eu acho que aconteceu isso de manhã, quando a gente testou. Começa de novo, passo cada vez. Bastante. E agora? Aê, muito bom. Beleza. Eu sou o Ângelo Miolo, sou de Andradas, sou de Minas. Fiz o trajeto da formação inicial aí na IPC. Hoje já atuo como psicanalista. Estou mestrando em psicanálise. Tenho bacharel em teologia pela ISBEL, em Londrina. E estou aí no processo também de graduação em ciência da felicidade, voltada para a psicologia positiva, pela Unifatesc. E sou membro do NEPA, com muito orgulho. O nosso o tema que eu trabalhei foi a linguagem e a imagem numa perspectiva psicanalítica voltada para a adolescência. E essa apresentação, ela tem o objetivo de fazer com que compreendamos o pensamento contemporâneo dos nossos dias, perceber a despersonalização nas interações humanas que estão acontecendo, e também nos atentarmos às novas formas de expressão e interação, como que isso tem se formatado e tem se estabelecido no nosso contexto social. Esse contexto ele é muito relativo, porque envolve questões geográficas e culturais. Então, o nosso olhar ele se faz para o nosso contexto brasileiro, nacional. Quando vamos falar de linguagem, nós precisamos nos atentar para a semiótica. A semiótica ela vai tratar, estudar sobre a representação e a comunicação das ideias. Ela é o estudo do signo, daquilo que daquilo que significa para alguém, ou para uma cultura, ou para uma sociedade. Então, essa linguagem ela pode ser verbal ou não verbal. E essas linguagens, tanto uma quanto a outra, permite, então, comunicação entre pessoas. Né? Não possui definição de certo ou errado, porque tudo é de uma forma subjetiva. Então, essa triangulação que a semiótica ela apresenta, essa triangulação que ela apresenta o signo numa ponta, o interpretante em outra e o objeto em outra, ele é muito importante para nós entendermos e compreendermos esse processo. Isso ultrapassa as barreiras linguísticas e não tem uma única forma de expressão.
ela é multiforme, né? Ela não é uniforme. Essa expressão ela se dá de múltiplas maneiras. Então, se eu disser para vocês, como eu disse, perguntei para uma analisanda minha ontem, defina a felicidade para você. Ela disse assim, eu quero comprar um iPhone, porque se eu comprar um iPhone, eu acho que eu vou me sentir feliz. Então veja bem, o signo é a felicidade. A interpretante tomou esse signo, ela introduziu um objeto de desejo para ele. Então o objeto na questão para ela é o iPhone. Talvez se eu perguntar para outra pessoa o que simboliza para você, o que significa, o que é um computador, né, um objeto computador, o que representa para você? Para o secretário, é meu instrumento de trabalho. Ou seja, o computador, ele interpretou, remeteu ao trabalho. Para outros, para um adolescente, pode ser que o computador ele seja o objeto que ele vai designar como objeto de jogo, porque ele passa muitas horas na frente jogando online. Se nós dissermos felicidade novamente, talvez para alguns felicidade é sair de viagem. Isso é férias. Férias para uns é descanso, ficar em casa quietinho, para outros é viajar. Então, essa subjetividade que nós tomamos o signo e introduzimos ela a partir da nossa subjetividade a um objeto, nós temos então a compreensão básica da semiótica. Então ela ultrapassa, não existe certo ou errado para a semiótica. Mas vamos avançando e entendemos esses signos dentro da comunicação online. Nós temos as redes sociais, elas são multimodais, ou seja, textos, vídeos, imagens, emojis, avatares, sons. E dentro dessas plataformas sociais, nós temos os nossos perfis. Esses perfis, eles são caracterizados, então, pela maneira que nós escolhemos a nossa foto de perfil, como que nós vamos definir as palavras-chave, as hashtags que nós vamos usar em algum post, como a nossa identidade digital, como o indivíduo vai se dar nesse ambiente online. Tudo isso tem uma representação multimodal e até mesmo que o algoritmo do Instagram, ele já tem tido ele já induz a uma maior visibilidade nas plataformas quando se posta vídeos. Então, as imagens estáticas, até elas já estão ficando, de alguma forma, obsoletas em algumas plataformas. O estático já está ficando obsoleto, mas a imagem de movimento, ela já está ganhando uma primazia. Nesse ambiente digital e social, nós podemos perceber que a dinâmica é diferente da vida real. O irreal, ele vai se sobrepondo ao real. Nesse ambiente, é como se um mundo paralelo fosse criado. Ali nesse mundo, toda a idealização, tudo aquilo que eu idealizei ou introjetei, eu tendo a projetar, as pessoas tendem a projetar nesse ambiente online toda essa idealização, que nada mais é do que os próprios desejos inconscientes que ela tem. Nesse ambiente, o foco já não é mais na imagem, né? Aliás, a renúncia da imagem em favor
da linguagem em favor da imagem. Nesse ambiente, o que conta é o que se mostra, é o que se quer demonstrar, a forma que eu quero me apresentar para os meus seguidores, que eu quero me apresentar para aqueles que vão curtir, aqueles que vão ver a postagem. Então, essa renúncia de uma linguagem em favor da imagem, ela começa a ser muito significativa nesses ambientes. E essa forma excessiva de demonstrar a imagem, ela acaba condicionando uma comunicação superficial, porque a imagem é interpretada. Então, eu interpreto de acordo com a minha subjetividade. Quando não há sabor naquilo que se faz, temos o quê? O excesso, a multiplicação de coisas que se vive e faz. Ou seja, a pessoa não consegue mais estar consigo. A tendência é ela procurar estar em todos os lugares e com todas as pessoas. E esse ciclo pode se tornar um ciclo de intolerância, de inadequação, de insatisfação, e pode culminar até a perda da consciência de quem eu sou. Qual é o meu propósito? Quem de fato eu sou? Porque eu sempre olho no outro. E caminhando para isso, nós vamos acabar, daqui a pouco eu quero entrar um pouco no conceito de Freud. Toda essa cultura visual, ela tem uma predominância sobre a imagem e nós precisamos fazer essa seguinte indagação: como essa predominância afeta a nossa capacidade de simbolizar e comunicar os nossos desejos e emoções? Como que isso nos afeta? A cultura atual, contemporânea, cada vez mais ela direciona a sua atenção para a imagem. Enquanto isso, há um detrimento significativo da linguagem. E como que isso afeta a forma que nós manifestamos através da linguagem os nossos desejos e emoções? Freud, quando ele enfatiza essa importância da linguagem, ele faz essa metáfora que a linguagem é como um veículo. É como um veículo da expressão dos nossos desejos e dos nossos pensamentos reprimidos. Essa linguagem, para Freud, ela é essencial para a análise e para a cura das neuroses. Porque é através da fala que o paciente ele vai acessar e trazer à tona os seus conteúdos inconscientes. E só assim é possível o processo de catarse. Lacan, por sua vez, quando ele vai introduzir o conceito da ordem simbólica, ele vai definir esse sistema linguístico, ele estrutura, né, a realidade do sujeito, tanto que ele vai dizer a famosa frase que nós sempre ouvimos nos nossos ambientes de troca, que o inconsciente ele é estruturado como uma linguagem. Então, podemos dizer, onde está o consciente? O consciente, segundo Lacan, está na ponta da língua. Então, essa linguagem ela é fundamental para a constituição do eu. Porque nós nos formamos a partir do outro. Da compreensão que temos do outro e do mundo. Dessa forma se dá a nossa identidade, a nossa construção de identidade do eu. Então é através dessa linguagem, que ela é o meio aonde o sujeito, nós nos relacionamos com o externo e como construímos a nossa identidade. Nós temos aqui alguns teóricos, nesse caso é um filósofo contemporâneo,
E ele estuda muito, ele foca em uma das suas obras, essa interação entre a imagem, o desejo e a ideologia. Zizek, ele argumenta que a proliferação das imagens na sociedade contemporânea mascara a realidade. Porque quando se posta nas redes sociais, eu estou focando esse ambiente social das plataformas digitais. Temos outras, mas eu estou focando nessa apresentação unicamente estas. Não se posta coisas ruins. Um perfil de um jornal local, ele vai publicar um acidente, ele vai publicar um roubo, um furto na cidade, mas a maioria dos perfis pessoais, eles querem postar o sucesso, eles querem postar o bem-estar, as conquistas, aquilo que a viagem paradisíaca, o carro, a casa tão sonhada. E nós temos agora uma ideia apresentada de uma imagem de alta performance. Como adquirir a alta performance. E aí nós temos uma enxurrada de conteúdos vendendo essa imagem positiva, essa imagem incrível de se viver uma vida de alta performance. Mas e a realidade? Será que essas imagens que somos bombardeados constantemente, que querem nos vender e nos impor, ela acaba não fazendo com que a realidade se torne opaca, embaçada, sugerindo que a linguagem e a interpretação psicanalítica ela pode desvendar, né? O Zizek, ele sugere isso, que a linguagem psicanalítica, a interpretação psicanalítica pode desvendar essas camadas de significados que estão ocultos por trás dessas imagens. Tudo fala. Uma imagem, um vídeo, frases, sons. Nós temos aqui, não sei se é de conhecimento de todos, Edward Bernays. Ele é o famoso, considerado o pai das relações públicas. E aqui cortou uma palavra aqui no slide. Ele aplicou as teorias psicanalíticas do seu tio Sigmund Freud. Ele é sobrinho de Freud. E ele estava na América, nos Estados Unidos. O seu tio estava na Europa. E ele pega as teorias psicanalíticas de Freud e ele percebe que era possível motivar as pessoas através dos seus desejos inconscientes e dessa forma elas poderiam ser influenciadas e agir de certas maneiras, das maneiras induzidas, né? Maneiras induzíveis. Então ele cria técnicas a partir, né, do que Freud ele diz sobre os desejos inconscientes, e ele diz, por que não usar isso para as relações públicas? A ideia central dele é, basicamente, a busca da felicidade através da aquisição de bens. Então ele pega e associa produtos a inspirações e emoções. Até o começo do século XX, nós tínhamos uma sociedade, majoritariamente mundial, que comprava por necessidade. Então, se a roupa se deteriorou, eu vou comprar uma roupa para substituir. Se algo realmente se quebrou pelo uso, ou se desgastou pelo uso, eu vou substituir comprando outro. Mas quando ele
ele introduz esse conceito social através do marketing que ele começa a promover nos Estados Unidos. Isso vai atinge um grau tão significativo nos Estados Unidos, na época, que isso cai dentro da Casa Branca. E os governos começam a usar isso como manobra política. E nós vemos isso sendo refletido, porque isso exportou, né, dos Estados Unidos. Nós importamos, né, essas ideias americanas. Então, hoje nós temos o quê? Nós temos uma sociedade criada, manipulada pelo marketing, que usa justamente a linguagem e a imagem. E essa sociedade, né, esse marketing, contribui para que essa sociedade seja uma sociedade de consumo, aonde a identidade das pessoas muitas vezes está ligada àquilo que ela consome. Veja bem, eu falei de uma analisanda que, antes dela dizer que ela queria comprar o iPhone porque ela acreditava que o iPhone ia fazer se sentir bem, feliz, ela disse assim: eu tenho um buraco dentro de mim que eu não sei, é um buraco enorme, eu quero preencher. A identidade para a máquina do marketing, ela está baseada de que a nossa identidade tem que estar ligada a um produto que consumimos. E, na verdade, todos nós somos consumidores. Todos nós consumimos linguagem, quer seja natural ou não natural. Então, nós consumimos linguagem não natural, produtos, cultura, conteúdos e por aí vai. Então, é comum nós deixarmos um objeto que ainda está em condições de uso, nós tornarmos ele algo em desuso, não serve mais, porque já saiu uma versão mais recente. Então, essa versão, ela está ultrapassada. Por que nós temos a São Paulo Fashion Week? Temos tantas outros eventos de moda dos nossos tempos. Aliás, é de muito tempo atrás, mas isso se perdura. Por quê? Porque a cor tal que foi usada no inverno passado ou no verão passado, hoje o tom da época da moda é outro. Então, para eu me adequar à moda recente, eu não uso coisas que estão em perfeito estado, mas elas não atendem o padrão de identidade da época. Então, isso muda o tamanho do salto, a grossura do salto, a ponta do salto, a calça justa, a calça larga, baixa, Saint-Tropez, aí vai. Temos essas exemplificações tão comuns a todos. Caminhando para isso, nós precisamos olhar para as gerações. Nós temos, então, aqui gerações que são os baby boomers, que são idosos que hoje já usam WhatsApp, Facebook. Temos a geração X, que nasceu entre 1964 a 1980. 5 minutos. Obrigado. Temos os millennials, né? Eu estou nessa geração, mas eu quero focalizar aqui na geração Z e na geração alfa. A geração Z, ela nasce a partir de 1995, aqui está 1998 a 2009. E a geração alfa é a de 2010 para agora. Essa geração é a geração que está ainda, somente a geração alfa, segundo o novo estabelecimento, até onde vai a adolescência. Nós temos, então, a geração alfa praticamente começando a sair da adolescência agora. 1910 e 1923
aliás, nós temos 13 anos, né? Mas a geração anterior, a geração Z, estão indo para a juventude, a geração alfa ainda é adolescente. Nós temos aí essas gerações conflitando com gerações anteriores. Porque se você pegar a geração dos millennials e da geração X, nós vamos ter uma geração que ela está imersa também nesse contexto que a geração Z e a alfa está, e ela faz uso também de aplicativo, de redes sociais, de tecnologia, mas é uma geração que, em alguns dela, tem problema com o envelhecimento. Então, isso acaba sendo uma problemática. Por quê? Nós temos uma cultura que exalta a juventude na sociedade. Isso se torna desafiador para alguns. Então, esse problema com o envelhecimento acaba sendo conflitante da seguinte forma. Nós temos adolescentes de gerações que convivem com essa, geralmente são os pais ou avós, e que querem se comportar como se fossem adolescentes. Querem se vestir como adolescentes, querem estar onde estão adolescentes. E aí nós temos adolescentes que estão buscando construir uma identidade, estão buscando se constituir como sujeitos independentes, porque estão aqui retornando, adolescentes que estão retornando à crise edipiana, que se rompe com a puberdade, e eles precisam lidar com essa castração que foi feita. Então eles estão buscando objetos para se introduzir no seu eu. E aí nós temos pais e mães, e talvez até avós, que querem se comportar como eles. Pode ocorrer a seguinte indagação: se os adultos querem agir como os jovens e adolescentes, por que nós, jovens e adolescentes, precisamos e desejamos nos tornar e agir como adultos? Será que isso não caminha para uma infantilização geracional, que já não é definida por uma única faixa etária, mas que abre o leque para várias gerações? Porque quem está adolescente não quer crescer e se tornar adulto, e quem é adulto quer ficar e se tornar e agir como um adolescente. Caminho para o final, a adolescência é um período crucial de desenvolvimento no qual esses adolescentes estão buscando essa identidade. Peter Bloss, ele trabalha muito isso. Ele foi um psicanalista, voltou à sua clínica para a adolescência, e ele trabalha muito sobre isso. Embora ele faleceu em 1997, ele vai dizer que a adolescência passa por esse processo de separação e individuação, porque é o afastamento, o distanciamento dos pais e familiares para que haja o desenvolver de uma identidade separada e autônoma. E, por fim, todos esses questionamentos, esses olhares para como essa dinâmica se dá, nós, como ambiente psicanalítico, dependemos da linguagem e da fala. E baseado nisso, nós podemos enfrentar obstáculos significativos diante dessa cultura visual que cada vez é mais predominante na nossa sociedade. Pessoas que não conseguem se expressar, não conseguem expressar seus sentimentos, suas emoções, que estão condicionadas a viver a maior parte da sua vida em ambientes onde a imagem ela tem a predominância. Então nós precisamos considerar essas implicações dessa mudança atual, que muda também a cultura, a forma que vemos e enxergamos o externo. Como isso afeta a psique humana, é fundamental esse entendimento, essa dinâmica, para que possamos enfrentar os desafios. E como
psicanalistas, como inseridos nesse ambiente, aproveitarmos as oportunidades que essa cultura tão dinâmica e mudando tão rapidamente, ela apresenta para nós. Quero agradecer o espaço, Sandro, Fabrício, EPC, cada um que se inscreveu. Muito obrigado. Isso que o Ângelo trouxe, eu acho que é de uma importância tão fenomenal para o que a gente está conversando, e que muitas vezes, mais uma vez, ela não é muito debatida no ambiente no qual a gente é inserido. E como psicanalistas, o social, a linguagem, eu sou um cara da comunicação, eu venho e a semiótica ela é fundamental para mim. Então, quando o Ângelo traz esse tipo de conteúdo, acho que fica um alerta para todos nós de como nós estamos vendo, ouvindo e escutando tudo ao nosso redor. As redes sociais não estão aí à toa, elas não são gratuitas, a internet não é gratuita. É importante que a gente tenha esse alinhamento com a palavra além da palavra na organização psicanalítica. E como nós temos que abrir espaços de escutas diferenciados a partir disso. Então, obrigado demais, Ângelo, por ter compartilhado esse conteúdo com a gente. Para quem chegou só no período da tarde, a gente abriu um espaço, uma mesa redonda às 15h30, então guardem suas perguntas aí que vocês vão poder fazer ao vivo, ou então mandem ali no grupo de WhatsApp, tá? Vou passar a palavra à Fernanda e à Sandra.